Shalom, shalom, bom dia a todos. Estamos iniciando aqui a nossa live Café com Palavra. Isso aí, amados. Começando a nossa semana com a primícia, começando o primeiro dia da semana deixando a palavra de Deus em primeiro lugar. Amém. Vamos iniciar nossa live. Essa live é uma live específica, Café com Palavra. E eu sei que nosso dia de hoje é um dia extraordinário, uma semana extraordinária, porque nós estamos começando com aquilo que é primícia, a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, eu quero aqui convidar vocês para estar aí dando um joinha, para a gente começar essa live de uma forma extraordinária. É isso aí, nós estamos aqui, amados. É muito importante a gente participar desses momentos, alimentar o nosso espírito, começar a semana alimentando o nosso espírito. Nosso irmão Martinelli. Luciano, seja bem-vindo a todos vocês que estão aí nesse momento extraordinário. Eu sei que nós iremos hoje sair daqui de uma forma mais turbinado o nosso espírito, né? Porque o propósito é alimentar o espírito, o propósito é a gente sair dessa live aqui mais alimentado o nosso espírito, para a gente sair daqui com convicção do poder que habita dentro de nós. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos aí com os nossos irmãos participando aí dessa live. Eu sei, amados, que esse momento, essa live, Café com Palavra. O que é Café com Palavra? É nós começar o nosso café da manhã já com a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque a palavra, ela é nosso alimento espiritual. A palavra, ela é quem nos faz cada dia estar mais forte no Senhor, cada dia a gente buscar mais o Espírito Santo. Isso é muito importante. Nós começar a semana, começar o nosso dia alimentando o nosso espírito. Seja bem-vindo a todos, seja bem-vindo Leda, seja bem-vindo Luiz Carlos, seja muito bem-vindo a todos vocês esse momento extraordinário. Estamos aqui no momento onde nós iremos alimentar o nosso espírito, deixando Deus em primeiro lugar. Diga comigo aí, Deus em primeiro lugar. Bota uma mensagem aí, escreve aí, diga Deus em primeiro lugar. Amém? Vamos participar, vamos estar junto aí conosco. Deus em primeiro lugar. Alisson Thiago, seja bem-vindo, Alisson. Deus em primeiro lugar. Sejam muito bem-vindos a todos. Eu sei que esse momento é um momento extraordinário, onde todos nós iremos sair daqui de uma forma a alimentar o nosso espírito, para a gente passar uma semana de uma maneira extraordinária com o Espírito Santo, cheio da unção. E eu quero dizer para vocês, amados, essa live, o propósito dessa live é a gente começar a nossa semana de uma maneira mais próxima de Deus, deixando as premissas, primeiramente Deus em primeiro lugar, como está lá em Mateus. Eu quero deixar para vocês algo que é muito forte. Esse versículo no meu coração tem 3 anos e 9 meses que todos os dias o Espírito Santo direciona eu ler esse versículo, alimentar o meu espírito com a palavra de Deus. Então Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as mais coisas Ele vos acrescentará. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É deixar Deus em primeiro lugar. É você acordar de manhã e dar o primeiro bom dia para o Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa. Então nós precisamos entender
o que é o primeiro lugar na nossa vida? O que é deixar Deus em primeiro lugar? É você estar falando com o Espírito Santo. É você estar deixando Ele lhe direcionar para as decisões que você quer tomar. É você estar conversando com o Espírito Santo. É você criar um relacionamento com o Espírito Santo. Isso é deixar Deus em primeiro lugar. Isso é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as mais coisas Ele vos acrescentará. Seja bem-vindo, Igor, nosso irmão que está aí participando, Igor Azevedo, lá de Portugal. É um irmão em Cristo, um parceiro que está sempre conosco aí. Martinelli é um parceiro já, nesse momento, estava ali ministrando no grupo dos que ora, e agora já está aqui conosco, já está aqui comigo, já está aqui com todos nós, participando desse momento da live Café com Palavra. Como é que faz aí, bro? Nosso irmão Martinelli, eu quero convidar, nesse momento, estar aqui participando com o nosso irmão Igor Azevedo e Martinelli, está trazendo aqui um momento conosco, esse momento aqui onde a gente estamos alimentando o nosso espírito. É muito importante a presença de vocês. Eu sei que todos vocês que estão aqui, amados, deixaram seu conforto para estar nesse momento aqui alimentando o Espírito Santo. E eu tenho certeza que você vai sair daqui essa manhã de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, com o Espírito Santo mais sensível. Você vai ficar mais sensível a Ele. Ele vai lhe dizer quais são as direções que você vai tomar durante a semana, quais são as direções que você vai tomar dentro dos seus negócios, quais são as direções que você vai tomar com a sua família. Então é muito importante você criar expectativa para esse momento. Esse momento é um momento de você estar sensível ao Espírito Santo, para que ele fale ao seu coração do que Deus tem para nos entregar esta manhã. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as mais coisas ele vos acrescentará. Então, quando Deus está dizendo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é deixar Deus em primeiro lugar, é falar com o Espírito Santo ao acordar. Você dá o bom dia para ele, deixa a primícia para ele. E quando você dá o primeiro bom dia para ele, você está dizendo, é Deus em primeiro lugar. Então, amados, é muito importante você estar sempre atento no que Deus tem para lhe falar. Então, quando você deixa Deus em primeiro lugar, você está deixando as primícias, você está colocando as primícias para Deus, você está deixando Ele em primeiro lugar. Eu quero convidar o Igor e o Martinelli para estar participando desse momento aqui, dessa live, estar também interagindo aqui conosco. Igor, por gentileza, solicite aí, e o Martinelli pode solicitar para a gente conectar aqui na live. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Quero apresentar para vocês aqui o Igor Azevedo, nosso irmão, nosso grande amigo aí, irmão em Cristo Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, amém. Obrigado. O irmão Martinello já vai entrar também. Ele me mandou mensagem. Aliás, eu mandei uma mensagem primeiro para ele e eu depois mandou uma mensagem para mim. Ele está lá finalizando o momento dele, né? Do grupo, né? Que eu participou. Já estará aqui conosco também. Eu tinha mandado uma mensagem para ele dizendo assim, irmão, eu talvez vou atrasar um pouquinho. Olha, tá vendo? Ele entrei em instantes. Que é hoje é o primeiro. Hoje é o primeiro dia de aula dos meninos aqui de casa. Aí eu fiquei sozinho com a bebezinha. Aí na hora que você começou a live, a bebezinha começou a chorar para mamar. Então eu estou aqui participando da live e dando de mamar. Já viu? Quem diz que um homem não faz duas coisas ao mesmo tempo? Tá errado, né? A mulher tem uma habilidade um pouquinho a mais, né? Ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo.
mas o homem também tem suas habilidades, né? Deus deu essa sabedoria e com domínio próprio a gente consegue ter Amém. essa sabedoria de Deus no nosso coração. Igor, quero deixar a Amém. palavra aí para você, que você possa estar nos trazendo uma palavra de bênção para a gente alimentar o nosso espírito de todos que estão aí nessa live. E eu Amém. creio que nós iremos sair daqui essa manhã de uma forma sobrenatural, de uma forma mais forte no nosso espírito, para a nossa semana. Eu sei que o primeiro dia é o domingo, né? Mas segunda-feira o pessoal costuma dizer que é o primeiro dia de trabalho da semana. E o que é que você Sim. tem a nos trazer de Deus aí nesse momento para essa live? Café com palavra. Amém, meu irmão. Primeiramente, parabéns pela sua, iniciativa, por seguir as orientações de Deus, né? E estar fazendo este momento. É louvável o seu trabalho, é louvável a sua intenção, né, de trazer um momento com Deus, reflexões, para que a gente comece o nosso primeiro dia de trabalho, né, revigorado. E é isso, café com Deus. Parabéns por isso. E você bem disse na palavra, no versículo, né, que primeiro buscai os reinos dos céus, o reino dos céus e tudo demais nos será acrescentado. Mas o que é a minha pergunta, que eu deixo para os irmãos é uma reflexão, uma questão. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que é isso, né? O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é o buscar o entendimento, é buscar um relacionamento, é ir buscar força, é ir buscar uma direção. Então, no momento que nós estivermos passando por alguma luta, alguma dificuldade, nós vamos buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Muitas vezes acontece que somos surpreendidos com uma causa na justiça, por exemplo, justa ou injusta, e a primeira coisa que nós fazemos é nos desesperar e buscar um advogado. E a palavra nos diz e nos ensina, ela nos apresenta esta solução. Buscar o reino dos céus. Então, antes de buscar a solução na mão do homem, que muitas vezes é instruído na lei do homem, nós vamos buscar o aconselhamento, a palavra de Deus. Isto é buscar o primeiro reino dos céus. É quando tudo está bem e quando as coisas não estão tão bem, né? Então, nós acontece, meu pai, por exemplo, descobriu na mesa de cirurgia que tinha um câncer. E o que nós temos que fazer? Devemos consultar o advogado e o médico, mas antes de os ir consultar, antes de estar com eles, nós vamos buscar no nosso Papai do Céu, né? Buscar o reino dos céus e tudo demais nos será acrescentado. Então, a palavra, essa pergunta que eu fiz, o que é buscar o reino dos céus? É nós nos aconselharmos, é irmos buscar força, é irmos buscar entendimento, é irmos buscar uma direção, né? E ele diz que é ele que prepara o caminho no deserto. Então, se ele prepara o caminho no deserto, nós devemos o consultar primeiro, porque se nós não o consultarmos, não o formos buscar em primeiro lugar, no momento que nós estivermos no deserto, nós não vamos entender que foi ele que preparou o caminho. Então, a gente vai se perder no deserto. Agora, se tivermos essa consciência, esse entendimento de que eu estou atravessando o deserto. O momento não é fácil, mas antes de colocar o meu pé no caminho, na minha marcha, eu vou consultar. Eu vou buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Então é isso. Eu entendo que tudo que Deus faz sempre há uma razão, há uma propriedade, há um motivo. Então, se nós precisamos passar por determinada situação, não é para nos distanciarmos mais dele, é para nos aproximarmos. E isso que você fez, eu por diversas vezes já ouvi você falar esse versículo até para outros irmãos, né? É isso mesmo. Qual é a solução? Qual é a melhor solução? Qual é o maior segredo do empreendedor, de um cristão? É buscar Deus em primeiro lugar, né? Por exemplo, o que é buscar Deus em primeiro lugar? É quando nós recebemos uma bênção e antes de irmos divulgar aqui no Instagram, antes de irmos divulgar
para os nossos familiares, para os nossos amigos, é nós nos ajoelharmos e irmos buscar entregarmos de novo para Ele. É sentarmos e dizermos: Senhor, antes de eu divulgar ao mundo a bênção que o Senhor me entregou, eu quero vir aqui te agradecer. Eu sou grato por isso, Pai. Então eu te agradeço, porque a bênção, a promessa chegou até mim. Então eu venho te agradecer em primeiro lugar, depois eu vou postar no Instagram, depois eu vou falar com os meus familiares, depois, primeiro ele. E isso acontece também muito com o dízimo. Muitos irmãos não têm entendimento que o dízimo é algo que nós devemos fazer com alegria no coração. E como é que é isso? Como é que funciona a alegria no coração? Se não houver Deus, se não houver Jesus, essa alegria não é verdadeira. O meu dízimo é devolvido, é entregue com amargura. Então ele não vai fluir nem na minha vida, nem na vida da igreja. Então como é que eu consigo fazer, ou como é que eu consigo funcionar de uma forma diferente? É eu receber o meu salário, receber o meu lucro, receber o meu sustento mensal, e antes de ir entregar o dízimo, antes de eu falar que eu recebi, antes de eu começar a pagar uma conta, eu ajoelhar de novo e agradecer. Isto é buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e tudo o demais nos será acrescentado. Então eu agradeço antes de entregar, devolver o meu dízimo, eu agradeço, ó Pai, obrigado. O Senhor proveu de eu ter um trabalho, proveu de eu ter um negócio que funciona, que me dá retorno, e aqui está a minha primícia, aqui está o meu dízimo, aqui está a minha oferta alçada, muito obrigado, vou entregar na tua casa, vou devolver para cooperar com a obra, com a boa obra, para que a obra flua, a obra continue, mas antes... Cortou um pouquinho aí, mas Martinelli está chegando aí. Amém, Muito, amém. muito Seja bem-vindo. importante, Igor, essa palavra, a primícia, né? A gente precisa entender o que é o primeiro lugar, né? Então, Sim, quando você pratica, coloca em prática, porque esse versículo eu vejo muitos ministrantes. Eu passei durante muito tempo ouvindo esse versículo, mas quando eu entendi que eu trouxe ele para o meu subconsciente, a importância de eu praticar ele em todas as áreas da minha vida, deixando Deus em primeiro lugar, como você mesmo falou, rendendo graças porque Deus já é, por o que Ele já nos deu, por o que Ele é, pelo amor, porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos entender, porque muitas vezes a gente fala, mas não vive aquilo que a gente fala. A gente ministra, mas a gente não vive aquilo que você está ministrando. Então a gente precisa entender a importância de praticar aquilo que nós pregamos, porque nós precisamos pregar primeiro com a nossa vida, né? Para depois a gente falar o que a gente vive. Isso é isso muito aí. importante. Então, quando a gente deixa Deus em primeiro lugar, quando a gente consulta o Espírito Santo, espera a resposta. Ontem eu estava ministrando no grupo, na igreja, e esse foi um dos temas da ministração. Deixar Deus em primeiro lugar. Você consulta Deus, fala com o Espírito Santo, e espera a resposta que ele vai te dar a resposta. E a resposta nunca, muitas das vezes, não vem quando a gente está esperando, né? Porque a gente quer a resposta na hora. Orou, falou a Deus. Não, espera que o tempo não é o meu. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, isso é deixar Deus em primeiro lugar. Colocar a nossa carne no lugar, esmurrar a nossa carne e dizer assim, não é a minha vontade, como Paulo diz, mas sim a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. É isso aí. Deus é bom. Ontem eu ministrava uma palavra na igreja sobre o caminho de Emaús, né? Aqui os homens estavam dois caminhando e a gente só consegue entender que Jesus está do nosso lado quando nós buscamos primeiro o reino dos céus. Se nós não buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, o Jesus está no barco e nós não vamos entender que ele está no barco. Vamos a caminho de Emaús, fugindo de Jerusalém, porque no nosso cristianismo nós pensamos que Jesus morreu na cruz e tudo acabou. E na verdade, quando ele morre na cruz, apenas tudo está começando. E nós só conseguimos ter essa percepção, essa profundidade, esse entendimento, quando buscamos o reino dos céus de verdade.
em primeiro lugar. O que é nós buscarmos o reino dos céus? É sabermos que temos uma semana difícil, mas vamos buscar o reino dos céus em primeiro lugar. É entregarmos o nosso domingo, é entregarmos o nosso coração em primeiro lugar. É nós sabermos que a semana vai ser longa, comprida, difícil, mas o nosso coração está voltado para Jesus. Então, vamos estar no caminho de Emaús e vamos saber que é Ele que está do nosso lado. Jesus precisou de 2 reuniões e chamar o povo para a mesa. Já viu? Isso. O povo, nós pregamos a cruz, a crucificação, estamos crucificando. Então, nós não entendemos a primeira volta de Jesus e dificilmente vamos entender a segunda, porque estamos pensando que Jesus vai vir buscar para salvar a igreja, para levar a igreja remida e lavada. E os judeus também pensavam que Jesus estava chegando, né, que viria o Messias para os livrar da mão poderosa dos romanos. E Jesus não veio para isso. Então, quando nós não buscamos o reino dos céus, maiores revelações não nos podem ser entregues. Quer ser usado por Deus? Se entregue. Busque primeiro o reino dos céus. É difícil se levantar às 3 da manhã. É difícil, eu sei que é muito difícil. Mas se levante, entregue a sua madrugada. Davi orava 3 horas da manhã. E Deus estava com ele naquele momento. Davi louvava, Davi dançava, Davi se entregava nessa hora. Então eu sei que é difícil, mas quem diz que a jornada seria fácil? Ela pode ser simples, mas não vai ser fácil, né? Isso. Então, buscar o reino dos céus em primeiro lugar é nós nos alimentarmos, é alimentarmos o nosso espírito, aquietarmos a nossa alma, porque o primeiro problema que nós temos como cristãos é conseguir controlar a nossa alma. Você falou uma coisa muito sábia e com muita propriedade. É nós termos domínio próprio. E o domínio próprio é o quê? É eu conseguir controlar a minha alma. É o que é mais difícil. É nós, em momentos da nossa vida, da nossa jornada, parece que temos uma voz de um lado dizendo não faz, e do outro dizendo faz, vai. E a que for mais forte vai gritar ao teu coração. Então, eu preciso controlar a minha alma, porque se eu controlar a minha alma, eu vou conseguir controlar o meu coração, a minha mente. Estão blindados em Cristo Jesus. E isso só acontece se nós buscamos primeiro o reino dos céus. Isso É uma mesmo. palavra muito forte. Isso, Igor. E quando a gente vai lá para Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, né? No Antigo Testamento, o inimigo, né, falava muito na mente das pessoas, né, a alma, que Deus matava, que Deus é isso, que Deus oprime. Então a gente precisa entender que Deus se revelou no seu próprio Filho, quando ele vai lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, ele mostra quem é Deus, quem é o Espírito. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Ele é o próprio amor, ele é a fonte. Ele não vai produzir amor porque ele é o próprio amor, né? Gálatas 5:22 diz: Deus amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu acho bem interessante esse versículo assim, isso é muito forte entre mim, Gálatas, porque ele deixou o domínio próprio por último. Nos 9 frutos, Deus deixou o domínio próprio por último. Porque ele tá dizendo, você precisa ter domínio próprio, você precisa achar o seu ponto de equilíbrio. Em tudo. Em tudo você tem que ter domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele leva a um ponto de equilíbrio que você precisa ter esse ponto de equilíbrio nas suas decisões. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, para ter esse domínio próprio, precisa renovar a mente. E para renovar a mente é a constância do todo dia. É justamente o que você acabou de falar. Acordar cedo, ter um momento ali de oração. Ter o seu momento devocional ali com Deus. Deixar a premissa em primeiro lugar. Deixar Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que nós deveríamos amar Deus antes do que nós mesmos. Então nós precisamos amar Deus em primeiro lugar.
para depois que venha amar nós mesmos. Então, nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz que se teu braço pecar, corta. Então, a gente precisamos entender isso. O que é primeiro lugar? Porque aquilo que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele precisa, e você precisa ter essa comunhão com ele. Porque essa comunhão é o buscar. Daniel tinha um momento ali de oração 3 vezes ao dia. Daniel, digo 3 vezes, a Bíblia fala 3 vezes, mas com certeza tinha muito mais. Por quê? Porque é o momento onde você cada dia busca mais comunhão com Deus. Quanto mais você busca, mais ele vai se revelando. E a palavra é muito clara quando ela diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando você fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quando a Bíblia nos ensina, busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo assim, olha, todas as decisões que você for tomar, primeiro consulta ao Espírito Santo. Todas as decisões que você for tomar nos seus negócios, na sua família, nas suas finanças, busque em primeiro lugar o reino de Deus. As pessoas hoje estão esquecendo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Qualquer dorzinha de cabeça vai Tilenol. E cadê o reino de Deus? É Eu isso. acho, eu acho, eu gosto muito dessa reflexão porque o povo, né, lá no deserto não tinha farmácia, não tinha corpo de bombeiro, não tinha o SAMU, não tinha. Eles iam o quê? Primeiro o reino. E ali recebia a cura. Então é importante a gente entender que primeiro o reino de Deus. Não estou aqui falando que você não pode tomar uma medicação, não pode tomar remédio, mas primeiro o reino de Deus. Consulta ele. Se tiver que tomar, abençoa primeiro esse comprimido, essa medicação, e apresenta diante de Deus. Eu faço 6 refeições diárias, todas as refeições eu apresento primeiro a Deus. Eu apresento primeiro o meu alimento a Deus. Isso é buscar o primeiro reino de Deus. E aí você vai conseguindo cada dia ter uma intimidade com o Espírito Santo. Eu acho lindo, porque o Espírito Santo, ele fala, ele cuida dos mínimos detalhes. Ele chega e mostra para mim. Às vezes eu vou dirigindo e ele diz, não, pare um pouco. Isso é intimidade com o Espírito Santo. E eu convido a vocês essa manhã que está aqui nessa live, a partir de hoje, ter uma comunhão com o Espírito Santo. A partir de hoje, você determinar um momento. Eu não vou pedir que você determine 1 hora ou meia hora, não. Mas determina 10 minutos do seu dia. Começa a dizimar a Deus com o seu tempo. Comece a dizimar o Senhor com o seu tempo. Eu sei que o dízimo é importante, 10% do que você recebe, mas eu desafio a você começar a dizimar a Deus a partir de hoje, com 10 minutos do seu tempo. E depois você vai aumentando. Deus não vai querer. Deus sabe a nossa limitação, mas eu convido a você, a partir de hoje, todos os dias, antes de sair de casa, dizime 10% do seu tempo ao Senhor para ler a palavra, para conversar com o Espírito Santo, para criar esse relacionamento com Ele. Porque eu tenho certeza que o teu 2025 vai ser diferente. Nós estamos no primeiro mês de 2025. Ainda há tempo de você ter esse relacionamento extraordinário com Deus e Ele te direcionar nos teus negócios, na tua família, em todas as áreas da tua vida. Porque Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Então, isso é deixar Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida. Igor, eu quero dizer para você, meu irmão, esse momento é um momento, eu sinto a presença de Deus nessa live, eu sinto a presença de Deus, porque eu sei que tem várias pessoas com expectativa nesse momento, vários irmãos. Eu sei que foi o culto ontem, culto maravilhoso, sei que foi uma palavra de Deus, mas aqui nós temos mais uma porção de Deus para alimentar o nosso espírito. Nessa manhã, Deus está entregando mais uma porção. Deus está nos entregando algo novo. Deus está nos entregando algo que você vai sair dessa live de uma forma mais firme, de uma forma mais constante, de uma convicção que Deus é em primeiro lugar. Amém. Quer ser cheio, busque primeiro. Quer ser
dons de revelação? Busque primeiro. Quer ter dons de cura? Busque primeiro. A palavra ainda diz uma coisa muito interessante e importante. É uma instrução de Deus. Buscai, buscai, vos dar-vos-á, né? Dar-vos-á. Então, estamos buscando ou muito errado ou não estamos buscando. Então, se não estamos recebendo, alguma coisa está falhando. A comunicação com Deus está falhando. Então, busque em primeiro lugar. Essa busca, ela deve ser incessante, porque quanto mais buscamos, mais sede vamos ter, mais fome vamos ter. E se buscarmos de verdade, vamos ser alimentados, vamos ser saciados, né? Seja bem-vindo, irmão Martinelli, homem de Deus aí. Bom dia. Seja muito bem-vindo, irmão Martinelli. Eu estava aqui no vídeo aqui, mas eu estava fazendo as minhas anotações, né? Primeiro eu quero receber. Eita glória. Glória. Muito bom, meu irmão. Amém. Mas muito bom, muito bom. Eu gosto muito, eu acho que esse café com palavra, ele vai tornar um hábito saudável na nossa vida cristã. Porque pode reparar, é algo que a gente está falando que não acontece no Brasil, acontece no mundo todo. A pessoa levanta, né? E a primeira coisa que ela faz depois de levantar é preparar a mesa para o cafezinho, né? Às vezes a gente está lá no grupo lá dos que oram, e aí quantas vezes, né? Tá lá o Danilo, tá o Dino fazendo seu cafezinho para aquele primeiro momento, né? Do dia. E quando a gente vê um momento de café com palavra, é um convite, né, a todos aqui para prepararem, né, não só o corpo, mas também o espírito para esse dia. Essa palavra que o Sidney trouxe para esse primeiro momento nosso aqui, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu gosto muito, eu gosto muito da história, né, e a história traz esse momento dentro do Sermão da Montanha. Imagina, né? Jesus falando com a multidão, todo mundo ali queria ouvir dele, e aí ele solta isso ali dentro ali. Mas ali dentro do Sermão da Montanha, ele está colocando várias e várias, né, coisas ali dentro, e ali dentro ele coloca essa ideia de que é importante a gente buscar primeiro o reino de Deus. E por que essa palavra vem dessa forma? Porque ele conhece a gente, né? Ele sabe que a gente, como ser humano, a gente tem uma tendência a olhar para algumas coisas e reagir primeiro com as emoções, depois com a razão, né? E dificilmente a gente vai conectar o nosso espírito a qualquer situação primeiro. Então, pensando nisso, a gente vê que a importância desse sermão na Bíblia, ele impacta não só o cristão, mas como o mundo todo. Se você for olhar, né, o próprio Gandhi, ele chega a falar que se todos os livros fossem queimados, se todos os livros fossem destruídos e deixassem só o Sermão da Montanha, a gente já tinha o suficiente para viver uma vida completa, uma vida plena. E a gente está falando de alguém que não cria da forma que a gente crê, mas extraiu desse texto tudo que a humanidade precisa para viver bem, viver próspera, viver abençoada. Quando a gente pensa que, às vezes, a primeira refeição, a primeira coisa que a gente entrega ao nosso corpo é o cafezinho, né? E a gente já faz isso, já dando um recado para ele, né? Já dá aquele susto nele, já bota a xicrinha de café, já dá um susto ali e fala para ele assim, ó, hoje você tem que trabalhar mais do que ontem, né? Por isso que o cafezinho é tradicional, né? É a primeira energia, a primeira sacudida que a gente dá no organismo, falando para ele que hoje ele precisa fazer mais. Quando a gente entende isso na nossa vida espiritual, a gente entrega a primeira porção para Deus, a gente está falando isso para o nosso espírito também. Hoje eu preciso ser melhor que ontem. Hoje eu não posso ser reativo. A gente falou disso agora, logo pela manhã, né? Eu não posso ser reativo, porque reativo
é uma característica do perdedor. Eu preciso ser proativo, e só o proativo, né, ele encontra primeiro prazer em entregar, né, primeiro prazer em estar, né, para o reino. Às vezes a minha esposa tem dificuldade de me entender de manhã, porque eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. E aí eu acordo, eu saio, faço as minhas coisas e volto para a cama, né? Deito. Aí eu vou contar aqui um passo a passo de como eu acordo para vocês entenderem que loucura que é e por que ela se assusta. Eu tô lá deitadinha, aí acordei, a primeira coisa que eu faço, depois que eu abri o olho, eu começo a sorrir. E eu começo a sorrir para mim, começo a sorrir para a vida, começo a me lembrar de coisas boas, momentos bons, e sem falar nada. Eu já estou mandando um recado para o mundo todo ali, de que nada naquele dia vai mudar aquela felicidade. Nada naquele dia vai mudar o que eu decidi viver. Amém. Num segundo momento, eu vou usar, né, a ciência a meu favor, porque a ciência não é contra Deus, muito pelo contrário. Quanto mais a ciência estuda, mais ela entende a perfeição da criação. E aí eu começo a usar o SRA, o Sistema Reticular Ascendente Ativador. Eu começo a falar para mim, né? Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou próspero, eu sou saudável, e eu vou manifestando isso ali. E a partir do momento, quando eu sair agora da minha cama, né, para a vida real, daquele momento em diante, nada mais pode me parar. Eu já comecei entregando ali o meu coração, a minha energia, a minha vida para Deus. Porque tudo que às vezes a gente precisa entender é que tudo que Deus quer é que a gente entregue, não que a gente viva pedindo, né? Ele deixa abertura para a gente pedir, mas ele quer muito que a gente entregue, porque doar, dar, já é natureza dele para conosco já. Então ele sempre vai estar entregando. Eu não vou ao culto para receber, eu vou ao culto para entregar o meu culto, né? O meu culto não começa às 7 horas, né? Quando eu estou entrando na igreja, meu culto começa logo de manhã, quando eu acordo. E quando a gente entende isso, a gente começa a apresentar para Deus as primícias, começa a colocar para Ele o que é primeiro, a primeira parte, né? A gente dá essa intenção na nossa vida, as bênçãos começam a correr atrás da gente, a coisa começa a acontecer naturalmente. Porque daí Jeremias 29 vai falar, né? Que ele tem prazer em nos abençoar, que ele tem prazer em nos ver próspero, e que nada disso traz dano, peso. Então a gente começa a viver, de fato, como a gente precisa viver. Eu falo que viver é uma alegria, né? As pessoas às vezes não entendem porque eu vivo sorrindo, porque que eu vivo animado, porque que eu vivo... Eu falo assim, rapaz, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Eu estava essa semana agora fazendo exame de sangue, né? E aí eu todo feliz, e a mulher pegando a minha veia, 36 tubos de sangue e tal, e ela falou assim, nossa, que bom encontrar com uma pessoa 6 horas da manhã, feliz desse jeito, com a agulha no braço. Eu falei para ela assim, minha filha, eu que só de estar aqui, né, te vendo, só de poder estar podendo desfrutar desse momento, eu já tinha que estar feliz, não tem como não estar feliz. Segunda-feira é o dia que eu estou mais animado, porque eu falo, segunda-feira é quando Deus abriu as portas da empresa, abriu as portas do comércio e tudo, para a gente desfrutar. A gente tem que ser feliz o tempo todo, e felicidade contagia, assim como tristeza. Então eu escolho o que eu quero contagiar e do que eu quero ser contagiado, tristeza ou alegria. Se eu entreguei a melhor parte para Deus logo de manhã, o restante, né, é só potencial, é só escala. Então, se o primeiro pedaço do bolo a gente entrega para a pessoa mais importante no aniversário, né, a primeira parte do meu dia eu tenho que entregar para a pessoa mais importante também. E isso faz com que eu cresça todos os dias, com que eu seja feliz todos os dias, com que eu grite todos os dias, dizendo que esse dia precisa ser extraordinário. Amém?
Amém. E eu estou muito feliz, viu? Muito feliz de estar aqui com dois caras que são sensacionais. Eu falo assim, eu tenho a oportunidade de conhecer tanto o Sidney quanto o Igor, né? E, e eu falo que a companhia, ela desenha o futuro. A companhia desenha muito de quem a gente está se tornando. Eu tive o prazer de estar já presencialmente com eles, mas de estar sempre em contato com eles. São homens assim que agregam crescimento na vida da gente e a gente precisa entender isso. A vida é feita de ambientes e ambiência. Você está aqui agora, né? Que horas são agora? 7h39 da manhã. Nesse momento aqui, você está vivendo um ambiente de milagre, de bênção, de prosperidade, de cura. Mas, além disso, você está construindo uma ambiência, né, diferente para a sua semana e para o seu dia. Pode ter certeza que até o final desse dia de hoje, muitas coisas vão ser diferentes, porque você começou da maneira certa. Amém. Eu creio nisso também. Amém, Martinelli. Muito bom. É uma honra ter vocês aqui. Eu, você e o Igor. É algo assim que eu louvo a Deus pelas conexões que Deus faz. Então, assim, vocês são duas colunas, né, desse trabalho, desse propósito de Deus. E você falando de alegria, né, eu chego no trabalho, às vezes o colaborador diz, seu poder, como é que você consegue já chegar na segunda-feira com esse sorriso no rosto? Eu digo, olha, a segunda-feira, eu transformei a segunda-feira para mim como um dia mais feliz. Não que os outros sejam felizes, mas segunda-feira é o dia que eu me sinto mais feliz. Eu venho para o trabalho, igual, eu não sei se vocês conhecem, mas assim, meu pai, quando ele ia tirar o leite, ele soltava os bezerros, e os bezerros iam com o rabinho balançando assim, de tão feliz para ir mamar. Então, assim, eu sinto essa felicidade dentro de mim quando eu venho na segunda-feira, porque, como você mesmo falou, é um momento, o primeiro dia de trabalho, então é muito importante a gente trazer isso para a nossa vida, que quem faz o dia, quem vai determinar o dia, vai ser a nossa determinação, a nossa ação. O que você vai querer para você, você já começa a plantar desde manhã, como você mesma falou, desde o acordar, declarando coisas positivas, declarando, dizendo eu sou próspero, eu creio num dia extraordinário, eu creio num dia de grandes prosperidade, eu creio num dia de milagres. Então, tudo que você declarar, como está lá em Marcos 11, você receberá. Então, é muito importante a gente entender isso. E essa reação, né, que nós precisamos ter. Eu gosto muito de ir na frente do espelho, Martina. Ele fica olhando para mim mesmo e começa a sorrir para mim. Porque eu agora me lembrei do Lúcio, né? Lúcio é um exemplo, na realidade, Lúcio. Ele manda áudio para mim de manhã, diz, já começa a sorrir. Porque a tristeza, ela vem sem a gente chamar, né? Então a gente tem que chamar a alegria também, tem que começar a sorrir, mesmo sem você estar querendo, você começa a sorrir, porque isso é algo que vai contagiar o local, vai lhe trazer mais alegria. Então, deixar Deus em primeiro lugar é você começar a entender que Deus é amor, Deus é alegria, como está lá em Gálatas, né, capítulo 5, versículo 22. Deus é alegria. Então, se Deus é alegria, você vai andar triste, né? Não pode, você tem que exercitar isso na sua vida, independente do que esteja passando, independente das circunstâncias, mas lembre que Deus é alegria, Deus é amor, e nós precisamos praticar isso na nossa vida, porque cada dia que você vai semeando, cada dia que você vai plantando, essas sementes irão nascer, e você vai se tornar uma pessoa cada vez mais feliz, vai se tornar uma pessoa cada vez mais alegre, e onde você chegar, todos irão ver que você carrega Cristo, que você carrega uma luz que resplandece dentro do seu coração. Ó, o Bruno lá de Nova Lima falou aí, ó. O espelho e as declarações poderosas também funcionam por aqui. Ele faz a mesma coisa que você. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Muito mais mesmo. Então, isso é importante a gente entender. E eu sei, Martinelli, eu aprendo muito com você. Eu gosto de fazer anotações, gosto de anotar hoje mesmo de manhã, na sua ministração no grupo dos que olham, mostrando a importância, né, de você ser diferente,
e você, às vezes as pessoas não entendem que um atleta, para ele chegar ao nível que ele chegou, tem muita constância por trás disso, tem muita determinação. Então nós precisamos ter essa determinação em tudo que a gente for fazer na nossa vida, colocar Deus em primeiro lugar e em seguida ter a constância, que aquilo que nós iremos fazer, Deus não vai fazer. Deus, ele mostra o caminho. Agora nós precisamos ter determinação em tudo que a gente for fazer, porque aí ele vai abrindo as portas e tudo vai acontecendo. Então a constância do todo dia, a constância de você se acordar todos os dias e deixar o primeiro lugar, deixar Deus em primeiro lugar. Você diz assim, estou acordando hoje para Deus, estou acordando para alimentar o meu espírito. Porque se você for deixar a sua carne, eu tenho certeza que a carne, muitos aqui queriam estar na cama hora dessa, e principalmente aqui na nossa região, que começou chovendo, nesse momento bem gostoso, você está ali enrolado no seu cobertor. Então, amado, nós precisamos entender isso. A Bíblia nos relata que os discípulos chegavam até Jesus, chegavam cedinho na casa de Jesus, e Maria dizia, ele já está lá no monte orando, ele já subiu, já está orando, já está ali alimentando o Espírito. Então a gente precisa entender que nós somos os pequenos Cristo aqui na Terra. Então a gente precisa fazer aquilo que Jesus deixou como exemplo para nós. Deixar Deus em primeiro lugar. Amém, amém. Sabe o que é alegria? Alegria é posicionamento. Quando nós nos alegramos em Cristo Jesus, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio dos desafios, no meio do deserto, nós estamos nada mais, nada menos que nos posicionando. E quando nós nos posicionamos, tomamos essa posição, aí que a força de Deus vem, né? Aquele versículo, ele é bem claro. Quando eu estou fraco, eu, na verdade, estou forte. Porque eu me alegro com aquilo que Deus me permite viver. Porque se você está passando, se nós passarmos por essa circunstância, essa situação, Ele permitiu. Então vamos nos alegrar, porque se Ele permitiu, Ele está conosco. E se Ele está conosco, não nos faltará a força, não nos faltará a provisão, não nos faltará a saúde. O mundo pode estar em guerra. Hoje mesmo, o mundo em que nós vivemos hoje vai tomar um posicionamento diferente. O homem mais importante que governa um país vai tomar posse. Já houve uma guerra que travou, que parou, cessar-fogo. Eu oro todas as noites, sem cessar. Eu oro e abençoo Jerusalém, abençoo Israel. E Deus nos ensina a orar e abençoar aquela terra. Quem abençoar Israel, abençoado será, né? A palavra é retórica, ela vai e volta. Então eu faço isso. O homem ainda não tomou posse e já acabou com uma guerra. Ontem mesmo já foram feitas devoluções, entregas de reféns. Então hoje ele vai assinar, hoje ele vai tomar posse. Imagina, o mundo hoje vai mudar. Nós não temos certeza se vai mudar para melhor ou para pior, vai mudar. Então, o que está no nosso controle, o que está na nossa posse, é sermos gratos, alegria, sermos alegres, saber que o Senhor está conosco. Isso é posicionamento. Independentemente que o mundo melhore ou piore. Se nós estamos posicionados, sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos voltar e quem está conosco. Quem está conosco isto é uma declaração, a mesma declaração que Davi fez na hora que foi contra Golias. Tu vens contra mim com escudos, espadas e lanças, eu vou contra ti em nome e com o Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel, né? E foi vencedor, venceu o gigante. E assim temos que ser nós, os gigantes, né? E está aí à nossa frente. Nós podemos nos alegrar ou amedrontar. Nos amedrontamos, sabemos que Jesus, o Espírito dele, não está conosco. Porque quando ele está, ele nos dá coragem, né? Nos dá estratégia, sabedoria. O gigante, às vezes, nós não conseguimos matá-lo com uma pedrinha ou duas. Vamos ter que rodear, vai ter que ter outra estratégia, mas com ele vai dar a solução. A alegria é o
posicionamento que devemos ter como cristãos, né? Amém. Amém, Muito amém, bom, amém. muito bom. O que o Igor falou aí a respeito da alegria ser um posicionamento, achei interessante, porque posicionamento é exatamente a escolha que a gente faz e convicto daquilo, né? Então, Amém. se alegrar ou se entristecer é uma escolha. A escolha é baseada nas experiências e no motivo que a gente carrega, né? E aí o posicionamento vem de uma convicção, né? Eu não sou alegre, né? Porque eu preciso de um motivo naquele dia. Eu já vivo os motivos para ser alegre. Eu lembro que eu estava com 20 e poucos anos, eu estava já uns 6 meses no hospital, quando eu fiquei internado com um senhorzinho e estava com câncer, já tinha amputado uma perna e tudo. E aí conversando com ele, e ele numa felicidade, rapaz, que chegava a incomodar. E aí tudo para ele era uma coisa, se transformava numa coisa boa. Chegou num ponto que eu falei para ele assim: nossa, mas o senhor perdeu a perna, né? Ele falou: não, não perdi, não. Eu tô até pensando quando eu sair daqui se eu vou ter desconto para comprar tênis. Então tudo para ele virava um motivo de algo bom, né? Eu falei assim: rapaz, não tem jeito. Aí eu falei assim: e os filhos do senhor, né? Eles não vêm aqui visitar o senhor? Ele falou: não, é que eu orei tanto para eles serem abençoados que agora eles têm muitas ocupações, eles só podem vir no final de semana. Então ele não colocou a culpa em ninguém, né? Ele não se sentiu carente, ele não, nada, 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 nada. Tudo para ele era um motivo para ser mais alegre. Esse senhor, ele faleceu pouco tempo depois, né? Mas quando eu perguntei para ele, foi aí que eu mudei a minha percepção sobre a morte, né? Quando eu perguntei para ele, falei assim: mas o senhor acha que o senhor vai sair daqui, né? E tal, porque nós dois estava com a sentença de morte. Eu para 3 meses e ele para 15 dias, eu acho. E aí eu falei para ele, porque eu morrendo de medo de morrer, e aí eu fiz essa pergunta para ele, né? Aí ele falou assim: rapaz, eu já vivi tanto e tanta coisa boa que morrer agora seria um lucro enorme. E aí eu falei para ele assim: mas como assim lucro? Ninguém quer morrer? Aí ele falou assim: ninguém quer quando não conquistou tudo que tinha imaginado conquistar. Eu já conquistei além do que eu imaginava. Eu já tenho muita tranquilidade para descansar. Para mim morrer não é uma perda. Para mim morrer é um ganho. E aí, a partir dali, eu comecei a rever muita coisa, né? Comecei a repensar muitas coisas. E nesse momento eu tinha 20 e poucos anos e estava desesperado com a ideia de morrer, né? Mas aquele senhor ali, dividindo aquele quarto, ele me ensinou, em um dia ele me ensinou mais lições do que eu poderia imaginar. E a gente conversando e tudo, ficava evidente a alegria dele, o posicionamento dele. Eu sou alegre e ponto. Não é a doença, não é a circunstância, não é a situação, nada vai tirar essa alegria de mim. E, e eu lembro que falando com as enfermeiras lá, elas falaram assim: às vezes eu vinha trabalhar, porque o trabalho da enfermagem, né, é até um pouco mais pesado que o do médico, porque ela tem contato muito direto com o paciente. Ela falava assim: eu não vi a hora de passar pelo quarto de vocês para ver ele, porque a felicidade dele, né, eu sabendo a situação, o diagnóstico, tudo, a felicidade dele me contagiava. E aí as enfermeiras falavam disso o tempo todo, né, enquanto cuidavam de mim, porque a felicidade contagia, né? O Lúcio, quando começa a dar aquelas risadas altas, né? Aquela vozona dele, ele acaba contagiando a gente. Então, que a sua felicidade possa contagiar as demais pessoas, né? Que a gente possa viver uma semana extraordinária no Senhor, porque nós entregamos a melhor parte para Ele. Amém. Eu tive esse entendimento que a alegria era um posicionamento. Meu pai faleceu, fez sábado, 6 anos. E ele sofreu um câncer, né? Depois de aceitar Jesus. Veja bem, aceitou Jesus, se tornou obreiro,
cooperador, meu parceiro, meu amigo, e o resultado do câncer não baixou, muito pelo contrário. Eu sorria. A minha mãe chorava e eu sorria. Os outros se entristeciam e eu sorria. Eu dizia, eu vou vencer, isso aqui não vai me matar. E se eu tiver que morrer, não vai ser esse câncer que me venceu. Ele fez uma retirada de estômago em outubro de 2018. Ele faleceu em janeiro de 2019. E ele fez a cirurgia de retirada do estômago, retirou todo o estômago, uma parte do esôfago. E na quarta-feira foi para um quarto onde estavam 3 senhores. Eu tinha oferecido uma Bíblia para ele. E ele começou a ler a história de Davi, Daniel, se fortalecendo ali. E eu me surpreendi no primeiro dia de visita, que quando eu olho para a cabeceira dele, em vez de ter outras coisas, tinha a Bíblia. E ninguém entendeu, e a Bíblia estava lá do lado dele. Muitos tinham se convertido no início do ano, no final do ano, que Deus nos surpreende sempre quando nós temos esse posicionamento. Aí, meu pai fez cirurgia de retirada do estômago na terça, na sexta-feira ele ganhou alta. E aqueles 3 homens, 2 mais novos que ele, um mais velho, estavam há 3, um há 6 e um há 9 meses internados e não viam um dia a data de ganhar alta. Eles se surpreenderam. E o meu pai foi caminhando, alegre, saiu do hospital com o próprio pé. E os outros homens não tinham força para se posicionarem, para sentar. Aí eles perguntaram, mas como é que é possível? Você fez cirurgia, terça-feira está ganhando alta, sexta e está caminhando? Como é possível? E meu pai olhou para cima e disse, foi ele. E antes de sair, foi em cada um e entregou uma palavra de Deus. E no último, que era o senhor mais velho, que os filhos não o visitavam, não procuravam, ele estava lá há muito tempo, sem uma única visita. E meu pai foi lá e disse assim, olha, todas as suas preocupações, entregue-as ao único que pode resolver. Aquele lá de cima, só ele pode resolver. Aí o homem chorou e agradeceu. E meu pai disse, olha, quando você sair daqui, você tem o meu número, ligue-me para a gente ver o jogo do Benfica. Que só falavam do Benfica, o jogo de futebol. Aí o homem sorriu e meu pai saiu dali. Então, a alegria é o posicionamento. Eu aprendi isso dessa forma, vendo a atitude alegre, o posicionamento que meu pai tinha enfrentando, talvez a batalha mais difícil da sua vida. Foi um homem que, aos 50 anos, foi à falência, muito grande, não o derrotou, fez moça, mas não o derrotou. E quando se pensava que a coisa estava estável, você começa a respirar de novo, aí veio o câncer, logo depois de aceitar Jesus. E não se entristeceu, não foi para baixo, não culpou Deus, não perguntou, não fez nada. Ele simplesmente se alegrava. Fazia quimioterapia, eu era que o levava, eu que cuidava dele, eu que ia buscá-lo. E eu nunca disse uma má palavra. Ele passava enjoo, passava mal, passava fraqueza, ele nunca reclamou. Muito pelo contrário, se alegrava. E dava alegria à casa. Então eu só posso dizer que a alegria é um posicionamento, é uma escolha, é uma decisão, e isso muda o meu dia, muda a minha semana, muda o meu milagre, acelera o meu milagre, e Deus é bom, Deus é perfeito. Nós é que temos que tentar compreender, entender e nos posicionarmos. E a vida é sobre isso, né? É sobre ele. Amém. Amém, meu irmão. Isso mesmo. Posicionamento. Da mesma forma que a fé é uma prática, o amor também é uma prática, a alegria também precisamos se posicionar, né? E isso é muito importante a gente entender isso, trazer isso para o nosso consciente e colocar em prática aquilo que precisa ser colocado em prática. Estamos aqui se aproximando do finalzinho da nossa live e eu quero agradecer a todos aqueles que estão aqui presentes, aqueles que já passaram. Eu sei que esse é um momento de trabalho, alguns já estão iniciando seus trabalhos aí, e quero agradecer a todos vocês
por esse momento, por essa participação, por esse momento aqui de nós começar o primeiro dia da semana, o primeiro dia de trabalho, na verdade, porque o primeiro dia da semana é no domingo, mas começar deixando Deus em primeiro lugar, porque é isso que está lá em Mateus. E eu convido a vocês praticar mais esse versículo, eu convido a vocês colocar em prática aquilo que verdadeiramente a palavra de Deus nos ensina. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as mais coisas ele vos acrescentará. Eu quero expressar minha eterna gratidão para todos que estão aqui, que já passaram, que já entraram aqui nessa live, mas por algum motivo seu trabalho teve que sair. Mas eu quero dizer para vocês que Deus é com você. Deus é com você. Declaro uma semana extraordinária. Eu quero convidar vocês também para a nossa próxima live, na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Eu conto com vocês aqui conosco, tá bom? Quero vocês aqui conosco, porque a gente estamos aqui aprendendo, estamos aqui nos edificando um ao outro com essa presença extraordinária aí do Martinelli, do Igor. Minha gratidão a você, Igor. Martinelli, vocês dois são mais do que o irmão para mim. Eu costumo dizer que Deus, eu tenho 11 irmãos, mas vocês dois, para mim, eu considero mais do que irmão. Então, isso é muito importante a gente entender esse relacionamento, essa intimidade, esse laço, cada dia fica mais forte entre nós três. E minha gratidão pela disponibilidade de você estar aqui, trazendo essa palavra e participando desse momento aqui, com a mesma comunhão em Cristo Jesus. E estamos encerrando aqui a nossa live. E eu quero convidar vocês, todos que estão aí presentes, feche seus olhos. Eu quero orar, cada um que está aqui nesse momento. Quero que vocês orem, quero que vocês estejam em concordância nessa oração. Eu quero que vocês deixem o Espírito Santo fluir. Eu quero que esse momento, que essa unção que opera sobre essa live, Sim, Jesus. café com os que oram, com a palavra. Sim, Jesus. Fecha teus olhos. Pai, eu te rendo graças. Eu te rendo graças por esse momento extraordinário, Pai. Eu te rendo graças, Pai, por essa live aqui onde estamos aqui se conectando com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque tudo é para a honra e a glória do teu nome. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por esse momento, por essa comunhão. Eu quero agradecer por o teu Filho Jesus que o Senhor enviou lá na cruz para nos trazer vida e trazer vida em abundância. Eu quero te agradecer, Pai, momento de gratidão a ti, Senhor, por todos aqueles que estão aqui presentes, ó Pai. Quero agradecer por esta palavra. Quero agradecer a Deus pelo ar que respiramos. Quero agradecer, ó Pai, como aqui mesmo foi falado, Senhor, que aquele homem estava ali sem uma perna, mas ele estava agradecendo. Que esse momento seja muito forte no coração de todos que estão aqui, Pai, de ser gratos por estar aqui respirando, por estar aqui nesse momento, podendo ouvir mais a tua palavra, Senhor. Pai, eu te rendo graças, ó Pai. Eu te rendo graças por uma semana ricamente abençoada. Eu te rendo graças por um novo tempo, como foi falado aqui. Um novo tempo, Pai. Um novo tempo, eu declaro bênçãos extraordinárias sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui nesse momento. Eu declaro uma semana extraordinária. Eu declaro um dia extraordinário. Eu declaro todos os seus propósitos se cumprindo na vida de cada um deles, Pai. Pai, nós te rendemos graças, Paizinho. Nós te rendemos graças porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor veio habitar dentro de nós. Nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor escolheu habitar dentro de nós através do Espírito Santo que opera dentro de nós, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por este dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essas conexões. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. E eu declaro, Pai, espírito de sabedoria. Eu declaro espírito de sabedoria. Eu declaro, Pai, espírito de sabedoria, como está lá em Efésios, capítulo 1, no coração de cada um que estão aqui, Senhor. E eles entendendo, o espírito de sabedoria revelando, e eles deixando a primícia para o Senhor. Eles deixando o Senhor em primeiro lugar, como está lá em Efésios. Espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do vosso coração para saberes qual é
a esperança e a razão do vosso chamamento, e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Espírito de sabedoria, Pai. E eles vivendo, colocando em prática, como está escrito em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as mais coisas. Ele vos acrescentará. Amém. Obrigado, Paizinho lindo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Amém. Glória. Oh, glória. Agradecer mais uma vez a todos vocês. Quero agradecer, Martinelli e Igor, pela presença de vocês aqui. Fico muito feliz por ter vocês aqui comigo. Fico muito feliz por você estar aqui, nos trazendo a palavra que Deus colocou no coração de vocês aí. E, assim, esse momento é muito importante para todos nós. É muito importante para mim, especialmente. Mas eu sei que muitas vidas foram tocadas através dessa palavra que Deus colocou no coração de vocês, através desse testemunho. E com certeza que as próximas lives vai ser melhor, porque nós temos um Deus demais. Nós temos um Deus, sempre Ele quer mais. Sempre Ele quer nos abençoar com mais. Então, convido a todos vocês para a nossa próxima live, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, aqui no Instagram. É uma presença de Deus nesse lugar, nesse momento, na sua vida, aí onde você está. Deus é com você. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E, Obrigado. Um abraço. Deus abençoe. um abraço a todos vocês. Um abraço, Martinelli. Um abraço a todos que estão aí nesse momento. E quero deixar minha gratidão a todos vocês aí. E uma semana ricamente abençoada de todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Semana extraordinária para a gente. Deus abençoe. Boa semana.